Bem, estamos de volta com argumentos, prontos para conversar com o otorrinolaringologista Leonardo Acatauaçu. Nesse momento que temos mudanças climáticas e muitos problemas de saúde nas vias aéreas, principalmente. Doutor Leonardo, é um prazer tê-lo aqui. Muito obrigado por ter vindo. O prazer é todo meu. Bem, a gente tem esse problema de mudança climática, não tão acentuada como nas demais regiões, mas este ano parece que a coisa está piorando, né? Tá a temperatura junto com umidade muito forte. E o que mais se ouve falar é problemas de garganta, nariz entupido, ouvido e assim por diante. Isso se reflete no consultório realmente? Sem dúvida nenhuma. É um período em que aumentam as ligações para os encaixes, né? Às vezes o pronto atendimento acaba não conseguindo também suprir essa demanda, que aumenta bastante, e aí aumenta também o número de consultas, os encaixes. Um paciente que já era meu, tenta ver meu filho hoje, que ele está muito encatarrado, está muito agoniado, obstruído. A gente tem como se fosse uma distribuição bimodal dessa piora. Ou seja, 2 períodos no ano na nossa região, a gente tem essa piora. Agora, esse ano, como você bem falou, especificamente nesta mudança desse semestre, está bem pior. As temperaturas estão muito elevadas, a umidade aumentou bastante e as doenças respiratórias elas estão todas interligadas. O nariz que tranca faz com que o paciente respire pela boca, a garganta arde, o ouvido fica entupido, então o paciente também procura o atendimento por isso. É um mecanismo só. Não é à toa que é a mesma especialidade, é ouvido, nariz e garganta, não à toa. Então, acaba o paciente sim procura por todas essas queixas, sim. Bem, a questão alérgica, então, é extremamente preocupante nesse momento em função da umidade, né? Sem dúvida. Normalmente dizem que não existe paraense, ou de cada 10 paraenses, 9 tem rinite alérgica, é verdade? É engraçado que... como eu fiz a minha preparação fora, os motivos são diferentes, mas o reflexo é o mesmo. Então, enquanto que em outros locais do país a gente tem a poluição pior, o clima seco que piora a poluição como causas da rinite, aqui a gente tem a umidade, que como piora bastante o acúmulo do mofo e piora também a questão da poeira, dos ácaros inclusive, o paciente tem o sintoma mais exacerbado. E o paraense sofre e convive com isso, né, o tempo todo. Essas orientações que a gente dá no consultório, evita deixar guardado muito tempo as roupas no armário, enfim, acaba sendo um lugar comum de quase todas as consultas. Então, é o ácaro o responsável pela rinite alérgica. Na nossa região, certamente, o que principal. fica fortalecido nessa época em função da umidade. Da umidade aumentada, sem dúvida nenhuma. Aí eu sei que, como todo profissional, todo médico dessa área, não é muito favorável ao remédio nasal, né? Que as pessoas já andam no bolso. Mas como resolver isso? Não é melhor do que ficar sem respirar? É melhor. O remédio ele existe por uma função, senão ele seria, né, uma droga ilícita, né? Vamos dizer assim. E ele deve não ser teria usado... demanda tão grande como deve ter nessa época. Perfeitamente. E ele deve sim ser usado nas crises. O vasoconstritor nasal, né, que são aquelas gotinhas que a gente usa para dar aquela aliviada, eles podem ser usados, mas em períodos curtos. 3, 5, no máximo 7 dias. Isso é consenso já em todos os trabalhos que se falam a esse respeito. O problema é que o efeito é bom e ele é rápido. Mas tem gente que usa a cada chuva. Esse é o problema. Aí quando chove 2, 3, aqueles dias que chove o dia todo... Aí todo dia, 5 da tarde, está lá a gotinha. E esse é exatamente o problema. O paciente ele se acostuma com o efeito da droga e ela é rápida, porque ela é um vasoconstritor. Só que com o passar do tempo, isso é um problema. Então, existe tratamento de controle. Esse é o tratamento da crise. É o tratamento, digamos assim, do ataque. Agora, o controle é feito com outros medicamentos que deve, esses sim, ser usado em longo prazo. Os sprays nasais, alguns comprimidos, depende de cada caso. Bem, uma outra pergunta que eu ouço muita gente falar, eu ainda ouço bem, mas eu vejo que tem jovens aí que não tiram o fone, andam toda hora com fone, no carro, quando fazem ginástica, na academia, então não se fala. A tendência não é que venham a ter problemas, porque o volume é violento. Sem dúvida. É uma febre, né? Cada vez mais se vê, em faixas etárias cada vez menores. E nas áreas urbanas, esse problema é ainda maior, porque o ruído do ambiente é muito elevado. Obriga o usuário a colocar um volume muito elevado do som. Para suprir, é verdade. Para poder ganhar o volume do ambiente. Então, ele está no ônibus, mas ele não quer ouvir o barulho do ônibus, então ele aumenta o volume do fone. Então, cada vez mais cedo,
se tem observado a ocorrência de PAIR, que é uma sigla que a gente usa na especialidade, que é a perda auditiva induzida por ruído. Que antigamente a gente via muito em trabalhadores que trabalhavam em locais ruidosos, sem a devida proteção, porque não tinha legislação para isso, a legislação deve ter pouco mais de 20 anos. Mas ali era para abafar o som externo, como a gente vê no aeroporto. Justamente, isso. Né? Mas agora é o contrário. Então a PAIR ela era frequente nesses pacientes trabalhadores. Agora a gente está vendo nos jovens, a gente está vendo em DJs, está vendo em músicos, muito frequentemente, acaba aumentando o volume do retorno, Mas isso já está por exemplo. acontecendo clinicamente? Já vão no consultório? Jovens ainda? As idades têm diminuído, exatamente. Antigamente era mais comum pegar portadores de deficiência auditiva que não seja genética, que não seja por outro motivo, ou seja, adquirida, pacientes mais idosos. E agora, cada vez mais, a gente tem pego adultos de meia idade. Às vezes, adolescente é difícil, porque, digamos que a célula ela aguenta um certo tranco. Sim, ela é cumulativa, né? Lá na meia-idade ela vai explodir. O efeito é cumulativo. Já não é mais só idoso, né? Não, exatamente. Bem, hoje é uma deficiência que parece que já está resolvida com o aparelho, né? Não tem mais o caso, só um caso extremamente grave, mas normalmente tem aparelho para tudo, é mais ou menos como a visão com óculos. Perfeito. A protetização auditiva, hoje em dia, ela tem avançado muito e tem ficado cada vez menor, cada vez mais confortável, e os pacientes têm conseguido suprir essa demanda mais tranquilamente, com uma infinidade de preços e modelos, por exemplo, para poder usar. É claro que em alguns casos extremos nem isso vai ser o suficiente. Para esse tipo de perda, geralmente o aparelho auditivo ele resolve. O problema é que o óculos ele já é mais, digamos assim, socialmente aceito. Né? Hoje em dia... O aparelho nem tanto, ainda tem um estigma maior, ainda tem um estigma ele ainda aparece muito. Exatamente. Não dá para incluir todo. Né? Ainda, o paciente ainda se sente um pouco mais fora, né, do grupo social, ainda se sente um pouquinho mais, entre aspas, diferente. Mas a tecnologia avançou muito nisso. Demais. Hoje em dia, assim, quem usa aparelho auditivo tem vantagens que quem não usa não tem. Por exemplo, o paciente hoje tem um aparelho auditivo, se o celular dele toca, ele não precisa não colocar o telefone no bolso, ele atende por Bluetooth lá dentro. Então é fantástico, tem vantagens. Mais ou menos, fica falando sozinho e todo mundo está olhando aquele... É verdade, pode parecer estranho também, mas tem essas vantagens. Isso aí tem acontecido bastante. Mas, por exemplo, olha, em casa, ele pode aumentar o volume da televisão só para ele. Então, ele não precisa mais aumentar a televisão e incomodar as outras pessoas. Ele usando esse pareamento por Bluetooth, ele aumenta só o volume do aparelho, da televisão, no ouvido dele. Já não incomoda as pessoas. Pareando com o telefone de casa, por exemplo, enfim. Hoje em dia o mundo está mais conectado, né, e interativo, então isso melhora bastante. E esses da meia-idade, eles reconhecem, eles sentem um sintoma de que não estão ouvindo legal ou eles vão empurrando? Não, é o típico paciente que não vai sozinho na consulta. Ou ele arranja um outro motivo para ir na sua consulta. Alguém que notou por ele. Ou alguém leva. Olha, doutor, meu marido veio aqui porque o nariz dele está entupido, mas ele está surdo também. E é por isso que eu queria que ele viesse aqui. Então, existe muito essa questão do acompanhante levar. É um problema que ainda é complicado de se reconhecer. Mas há reflexos diretos também no nariz e na garganta, quando há um problema de surdez? Nessa questão não. Foi apenas um exemplo. A perda de audição ela não tem relação direta com isso. Existem perdas de audição causadas por problemas nasais, mas esse tipo da perda de audição pelo ruído, não. Por que todo médico tem uma certa restrição com o uso de cotonete? Olha, você sabe que a fabricante do cotonete ela já sofreu um processo vultuoso por um comercial que tinha aquele bonequinho azul que passava o cotonete de um ouvido para o outro e estimulava, portanto, o paciente a usar o cotonete no ouvido. E hoje em dia, se você for ler, não há em nenhum local recomendação para se usar no canal, no conduto auditivo. O cotonete ele tem dois problemas. Na melhor das hipóteses, ele empurra a cera para dentro do canal. Isso pode, eventualmente, causar uma rolha de cerume e o paciente precisar fazer o procedimento para retirar. E na pior das hipóteses... A cera endurece dentro do ouvido. Precisa de uma lavagem. Pronto. A cera, naturalmente, ela é mole, ela não é endurecida, e ela é produzida de dentro para fora do conduto auditivo. Então, geralmente, aparece aqui na frente, o paciente pode tirar sem problema. Quando ele vai empurrando, ele faz a rolha de cera, ele vai compactando essa cera. E esse é o menor dos problemas, Mauro. O problema é quando esse cotonete... Então, o problema não é o cotonete, é como usar o cotonete. Pronto. Na orelha externa, no pavilhão, não tem contraindicação, mas no canal, não se deve. Eu gosto de falar para o paciente assim, pensa no seu nariz. No seu nariz, quando aparece alguma casquinha na frente, você tira. Lá dentro, ninguém coloca cotonete. Se aparecer a cera na entrada do ouvido, você tira. Lá dentro, não se deve mexer.
porque pode acontecer ferimento do canal, ou seja, uma pequena laceração, uma fissura no conduto auditivo pode gerar uma infecção, uma otite externa. E na pior das hipóteses, perfurar a membrana do tímpano, deslocar um ossículo se o cotonete, você está mexendo no cotonete no ouvido, alguém bate no seu braço, você já imaginou o tamanho do problema. É um grito direto. É um problema grande. E infelizmente, isso antigamente ainda é muito a gente frequente. ouvia falar muito de crianças que colocavam coisas no ouvido, né? Mas hoje parece que as crianças já nasceram mais orientadas. É verdade. Mas os adultos estão mais bem informados. Eles tentam deixar mais longe, mais distante das crianças o contato desse cotonete. Mas às vezes o adulto que vai lá e cutuca mesmo o ouvidinho da criança. A gente ainda percebe que existe, mas eu concordo com você que diminuiu bastante. Amígdala é algo que antigamente a gente ouvia falar muito. O fulano fez, ciclano vai fazer, o filho do fulano fez. Hoje não se ouve mais falar nisso. O que foi que aconteceu? Como tudo na medicina, a gente percebe que a cirurgia de adenoamidalectomia ela continua sendo o procedimento cirúrgico mais realizado no planeta, apesar de realmente ter diminuído a quantidade de procedimentos. Mas ela ainda é o procedimento mais realizado. Acontece que a indicação está mais clara, e o profissional médico ele tem muito mais critério para indicar. Antigamente era muito uma cirurgia... Hoje a cirurgia já é um segundo plano. Pronto. Era uma cirurgia de oportunidade. Passou na calçada, vamos lá cortar. É tipo isso. Vai na consulta a criança que tem indicação, que esse garotinho do seu lado, seu irmão, vamos fazer os dois juntos que a gente já resolve esse problema. Hoje em dia, você tocou num assunto, numa questão importante. É bem verdade que não só o critério melhorou, o tratamento prévio melhorou. Então, antigamente, toda criança que estava muito entupida, tinha ronco, dificuldade para respirar, às vezes era a primeira opção terapêutica o tratamento cirúrgico. E hoje em dia existem inúmeros outros tratamentos. Amidalite de repetição, o paciente tem muitas infecções de amígdala. Antigamente, sala de cirurgia para ele. Hoje em dia, existem outros medicamentos para induzir a imunidade, para estimular o sistema imune. Então, hoje a cirurgia é o plano B. Deve ser pensado assim. Não deve ser tido como regra, mas nesse caso, na grande maioria dos casos, você deve pensar na possibilidade de tratamento, porque existe alternativa. Aí, na não resposta, aí sim. Adenoide e desvio de septo, doutor. A adenoide, geralmente ela vem junto com a cirurgia da amígdala, na criança. O desvio de septo geralmente é uma cirurgia mais feita em adulto. São as duas causas mais frequentes de obstrução nasal. Junto com o resfriado e a rinite alérgica, essas 4 causas são as principais causas de obstrução nasal. Pós-cirúrgico extremamente complicado. Já melhorou muito. Mexeu no nariz, já era. Já melhorou muito. O nariz é uma região proporcionalmente muito inervada, porque ele é pequeno, a área é pequena, mas tem muita inervação. Só de tocar, de bater, você sabe a agonia que dá. Mas o pós-operatório ele melhorou muito, porque antigamente se usava muito tampão, por exemplo. Então o paciente acordava no pós-operatório com 2 gases no nariz. Agora ele já sai no mesmo dia. Geralmente pode ser feito, pode sair no mesmo dia ou no dia seguinte, mas geralmente se tenta, por exemplo, não colocar tampão nasal. Então já é um pós-operatório mais confortável. O paciente já sai respirando um pouco melhor pelo nariz, já melhorou bastante. Mas não tenha dúvida, mexer no nariz realmente é uma agonia muito grande. Bem, voz. Eu vejo a garotada aí que vai para a boate, o som está elevadíssimo. Para eles continuarem conversando, eles têm que aumentar o volume da voz. Imagina aquilo a noite toda, com ar-condicionado, com agitação, com bebida. Saem completamente roucos de lá, não é? Com certeza. E qual é a solução para esse caso? É uma mistura explosiva, né? Então o paciente está desidratado, geralmente ingeriu bebida alcoólica, piora a desidratação. Piorando a desidratação, a prega vocal sofre muito mais. Então, às vezes é um ambiente poluído, por exemplo. Hoje em dia é mais fácil pela lei antifumo, mas antigamente que tinha o cigarro, era pior. Seria pior ainda. Mas aí tem um agravante da bebida. Sim, que piora muito o álcool, ele desidrata muito a prega vocal. Então o paciente, assim, ele vai ter certamente uma laringite aguda, que é uma inflamação aguda da região das pregas vocais. O bom é que a mucosa, ela se regenera muito rapidamente. Em questão de 2 dias, provavelmente. Se ele fizer repouso vocal, hidratação adequada, ele geralmente está bem, sem precisar tomar medicamento. Então, em situações como essa, em ambientes como esse, é recomendado que fique calado. Ou tentar, enfim, se comunica pela dança, se comunica de outra maneira. Sim, por gestos, por mímica, mas não tentar falar. Ou falar mais próximo do ouvido, porque realmente uma conversa como a gente está tendo é praticamente impossível. O som, né, a potência sonora dessas baladas hoje em dia, ela se assemelha... E cada vez maiores, né? Porque os sons estão cada vez mais potentes, né? E ela se assemelha a ambientes ruidosos de fábricas, de turbinas de avião. É um volume sonoro, uma potência absurda, realmente. Daqui a pouco as boates estão dando aquela proteção que quem trabalha em aeroporto tem que usar. Daqui a pouco vai ser lei, né? Daqui a pouco vai ser lei. Porque eu acho que assim, os trabalhadores, na verdade, a lei, ela não restringe ao local.
o tipo de ambiente. Ela fala que se você está submetido ao nível X de potência, de ruído, por um tempo definido, você deve usar protetização. Então, teoricamente, provavelmente, os trabalhadores dessas boates, desses locais, deveriam usar a protetização. Doutor Leonardo, antigamente eu ouvia se falar muito em cirurgia de amígdala. Toda a molecada fazia cirurgia de amígdala, no colégio a gente contava, era raro quem não tinha feito. Isso acabou. O que foi? A amígdala se ajeitou, se acomodou, ou estudaram mais? O que foi que houve? Estudaram mais. Eu ficaria com o plano B. As doenças continuam acontecendo, mas o médico ele tem percebido que a cirurgia ela não deve ser, pelo menos, a primeira opção nesses casos. E a cirurgia, nesse caso, é uma cirurgia com anestesia geral, internação. Então, os riscos inerentes a todo esse procedimento, o estresse para os pais, geralmente são crianças. Então, eu digo que o médico estudou mais alternativas à cirurgia. Então, existem tratamentos que hoje podem evitar, inclusive, que aconteça. E a indicação ela está bem mais definida. Existem vários trabalhos consagrados na literatura que, hoje em dia, quando você indica uma cirurgia, você discute com um colega e fala assim, olha, eu indiquei porque ele entra naquele critério. Pronto, não precisa mais discutir. Antigamente não se perguntava, por que você operou a amígdala? Essa era uma pergunta que você não ouvia. Hoje em dia o paciente já lhe pergunta, os colegas médicos, operou a amidalectomia, fez a amidalectomia? Por quê? Que indicação? Então acho que se estudou mais, o médico se preparou mais e existem outras soluções e alternativas, mas às vezes é o plano B. Existe um limite suportável de som para a saúde, por exemplo, de quem está numa boate, numa festa? Por que isso não é medido, não é controlado pelas autoridades? Deveria ser, né? Deveria ser. Existe. Essa lei, ela está mais relacionada com a parte de trabalho, né? Que é uma regulamentação. Por exemplo, eu não tenho como regulamentar o seu lazer, né? Mas o seu trabalho, sim. Então, eles falam que a partir de 85 decibéis, se você está exposto a mais de 8 horas, isso, por exemplo, no ambiente de trabalho, se for mais do que isso, você tem que usar, ou você tem que ficar menos tempo, ou você tem que usar uma proteção. Então, quanto mais eu aumento esse volume de som, mais eu diminuo a hora. Por exemplo, 90 decibéis, eu só posso ficar 7 horas exposto. 95 decibéis, 6 horas, e assim por diante. E assim, mesmo com a protetização, com a proteção, esses pacientes, eles têm uma jornada de trabalho reduzida por causa dessa pressão sonora. Mesmo com a proteção, o deslocamento do ar, ele pode ser o causador de lesões das células auditivas. Não tem uma legislação apropriada sobre isso, sobre o volume do som? Eu vejo, por exemplo, nesses carros, a gente vai à praia em Salinas, o cara põe um negócio louco. É verdade. E ninguém está preocupado com o volume. Aí já entra também, além da questão da regulamentação da lei trabalhista, tem também a questão da lei do silêncio, né, que em algumas cidades, só que parece que é uma lei que não é federal, acho que ela é meio que local, depende da cidade. Não pegou muito, mas teoricamente existe, né, que você poderia acionar aí a Defesa Civil para tentar vigiar. Mas eu nunca vi ninguém com decibelímetro na rua medindo potência sonora de lugar nenhum. Eu acho que o pior é que não se sente nada na hora, a gente só vai sentir depois. E muitos anos depois, muitos anos. O paciente não dá nem para reclamar. Ele não vai nem lembrar, na verdade. Ele vai, ao longo, quando ele vai no consultório, ele vai fazer... Eu já tive um paciente que chegou comigo com seus 40 anos e falou assim, doutor, realmente, quando eu tinha 20 e poucos, eu ia muito em micareta, eu ficava do lado da caixa de som, ou eu era DJ, ou então eu trabalhava com banda, mas o paciente faz uma retrospectiva de 20 anos. Ele não vai sentir isso no dia seguinte, não vai sentir isso no ano que vem. Então, essa relação, como ela é muito distante, é até difícil de provar, né? É até difícil de um trabalhador de um bar falar, olha, eu estou com essa lesão porque eu trabalhei no bar em 1990. Ele não tem jeito, já passou, já caducou. É impossível, não tem como. Doutor Leonardo Catalçu, muito obrigado por essa consulta pública. Imagina. Parabéns pelo seu trabalho. E o que é isso, um prazer enorme estar aqui, aproveitando a audiência grande do seu programa para falar sobre as doenças mais prevalentes e os problemas que mais chegam para a gente também. Obrigado. Muito obrigado, agradeço. Ficamos hoje por aqui, estaremos de volta na próxima segunda-feira. Tchau.